A entrevistada de hoje é a líder estudantil Jade Beatriz. Ana Beatriz Martins Melo Rodrigues, também conhecida como Jade Beatriz, é estudante e ativista do movimento estudantil brasileiro e atualmente preside a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela foi eleita no 44º Congresso da entidade, é a primeira cearense a liderar a UBS e comandou, nesta semana, uma série de protestos contra a reforma do ensino médio, tema que vamos discutir daqui a pouco. De Fortaleza, que também é conhecida como poeta e slammer, é colunista do Notícia Preta e faz parte da União da Juventude Socialista e também é filiada ao Partido Comunista do Brasil. Em 2020, ela foi candidata a vereadora, foi a mais jovem candidata a vereadora de Fortaleza. Jade Beatriz, seja muito bem-vinda ao Ópera Mundi e ao Sub-40. É um prazer receber você para esta hora de entrevista. Oi, gente, o prazer é meu. Estou muito feliz em poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Jade, a gente sempre começa esse programa perguntando onde o entrevistado nasceu, quando e como foi a trajetória até você, no seu caso, até se tornar presidente da UBS. Eu nasci quando? Eu nasci em agosto de 2001 em Fortaleza. Você é uma menina do século XXI já. É, sou já depois dos anos 2000. E você estudou em Fortaleza mesmo? Como é que foi sua trajetória? Você tem irmãos? Conta um pouco da sua... Eu sou a irmã mais velha de 4 irmãos. Eu sempre estudei em Fortaleza, vivi minha vida toda lá. Estudei sempre em escola pública a maior parte da minha vida, né? Eu estudei uma parte no escolinha de bairro particular e depois na parte do fundamental eu já vim para a escola pública, onde eu fiz o meu ensino médio também no técnico, na escola técnica estadual, técnica em logística, só que hoje eu faço meu segundo curso técnico no Instituto Federal de São Paulo, que é onde eu estou morando agora, que eu vim para cá para poder dirigir a UBS, né? Como a UBS tem a sede nacional aqui, eu vim para cá. E o que você estuda? Eu estudo aqui edificações. Edificações. Primeiro ano de edificações, você tá? É. Muito bem. E como é que é essa trajetória, assim? Como você começou a militar? Como é que foi seu envolvimento com o movimento estudantil? Como é que foi isso? Então, desde a ocupação das escolas, eu já ouvia falar um pouco sobre a UB, sobre o JS, sobre o movimento estudantil, só que para mim ainda era um pouco distante, porque eu era de ensino, como eu vou falar, ainda era fundamental, né? Então eu era muito nova. Na época das ocupações, eu acho que eu tinha uns 13 anos. Então, a minha escola, por ser de fundamental, ela não foi ocupada. A maior parte das escolas ocupadas foram de ensino médio, né? E aí, quando eu entrei para o ensino médio, eu conheci o Grêmio Estudantil da minha escola e falava muito sobre a defesa da educação, tudo mais. Na época ainda era o governo Temer, né? Então, eu comecei para minhas primeiras manifestações na época do Direta Já, da época, inclusive, quando surgiu o debate. As diretas já, fora Temer, diretas já para substituir o Temer. Não diretas já de 85, que você. Meus pais talvez eram jovens nessa época. Sim. Conta mais, estamos curiosos. Aí eu comecei a me organizar no Grêmio, isso volta já perto das eleições. E aí comecei a assistir a carência dos estudantes da entidade estadual que representa os estudantes do nosso estado. Comecei a me organizar na ASE, porque eu era vim muito dessa parte, cultura, fazia parte de slam, batalha de
cima, tudo mais. Inclusive, eu até brinco com isso, né? Porque eu não vim diretamente do movimento estudantil, eu vim do hip hop, eu vim do movimento cultural, e foi só depois que eu entrei na escola técnica que eu conheci o movimento estudantil em si. Aí eu entrei na ACES, fui diretora de cultura durante uma gestão. Gestão seguinte, eu já tinha conhecido a UBS, convidou para ser representante da UBS no estado, né? Os nossos vice-UBS, que é o vice-UBS estadual. A pessoa que é o presidente realmente e o vice-presidente da UBS. E aí eu fui convidada para ser vice-UBS lá do nosso estado. E toquei, né, as lutas de lá. Então a gente lutou muito sobre da distribuição gratuita da distribuição de vacinas, né, com a campanha Vida Pão, entre várias outras coisas. O novo permanente Fundeb, a distribuição de chips e tablets durante a pandemia, até mesmo o cartão de alimentação que a gente ganhou durante a pandemia, quando o Camilo Santana era governador, foi uma grande luta, né, da ACES, da UBS, dentro do estado. Tá certo. Jade, sua conexão tá picotando um pouco. Vamos continuar aqui, mas se tiver que recomeçar, a gente recomeça, tá bom? Tá bom. E seus irmãos, têm militância também ou você é a... Eles são Então, jovens ainda, né? sim, como eu sou a mais velha ainda é nova, né? Mas tem um que vai sempre para as atividades, foi para o meu congresso e tudo mais. Mas assim, ainda são novinhos. Mas eu fui a primeira mesmo a vir assim, para o movimento estudantil e chamar, vamos para tal coisa, vamos para tal coisa. Inclusive, eles tiraram o título de eleitor da nossa campanha, né? De tiragem de título, os dois mais velhos depois de mim, que um tem 17 e outro tem 16. Daí eles ajudaram na campanha para as pessoas se cadastrarem e votarem contra o Bolsonaro, é isso? Sim. Muito bem. E como é que foi a sua eleição para a presidência da UFPS? Como é que foi ser proposta e como é que você se tornou a presidenta nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas? Foi uma loucura, foi gigante. A gente começa a campanha para o Congresso da UBS quando a gente ainda não sabe quem vai ser o candidato, né? Quem são os candidatos. Então a gente começa ali uns 6 meses antes a escola, apresentar, falar que vai ter congresso, apresentar nosso material, cadastrar o estudante para esse departamento. Então, começou assim, né? Eu já estava passando em escola, falando sobre a UBS, tudo mais. E aí, um mês antes, é decidido quem vão ser os candidatos para a presidência. E aí, quando eu fui escolhida para ser uma das candidatas, eu fiquei, meu Deus. Porque assim, né? Sempre foi um grande sonho meu, estar na UBS, representar os estudantes e tudo mais. Inclusive, no meu ensino médio, a professora fez uma cápsula do tempo no primeiro ano para a gente poder abrir no terceiro ano, né? E na cápsula do tempo tinha como você se via daqui a 2 anos. E eu tinha colocado estar na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Nunca coloquei presidência nem nada. Mas sempre foi, quero estar na UBS, quero fazer isso. Porque sempre foi uma coisa que eu achei muito legal fazer, né? Desde que eu era do Grêmio da minha escola. E aí o congresso foi gigantesco, foi em Brasília, lá no estádio, do lado do estádio Mané Garrincha, né? Foi o maior congresso da UBS, da história da UBS, em 74 anos. Foram mais de 6 mil estudantes. Foi uma votação que teve bastante peso, porque foi mais de 80% de votos, né, para nossa chapa. Então, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi bem gigante mesmo. Ô Jade, eu não posso começar a gente a falar sobre o ensino médio antes de perguntar como foram as manifestações dessa quarta-feira. Qual a sua avaliação do tamanho, da dimensão e do impacto que isso pode ter no processo de revisão e, eventualmente, até de revogação do novo ensino médio? Então, nós tivemos grandes atos de massa em mais de 50 cidades. Assim, isso é uma coisa gigantesca, né? Os maiores atos aí em São Paulo, Rio de Janeiro,
Ceará também foi bem grande, os estados do Nordeste conseguiram comandar muito bem. E eu acredito que isso vai ter um saldo muito positivo, né? Inclusive o Camilo, no próprio dia, se posicionou falando que ia ter a questão da avaliação do novo ensino médio, que da própria portaria que iria abrir para consulta pública. Então, eu acredito que seja um movimento muito positivo pela nossa manifestação, né? Eu acredito que foi bastante positivo a gente ir para a rua para dizer, olha, nós realmente estamos falando que nós queremos a revogação imediata do novo ensino médio. Então, assim, não é de hoje, né? Já vem aí 2016 entendendo que essa é uma reforma do governo Temer. Mas o fato da gente poder ter ido para a rua com milhares de estudantes, a gente passou em muita escola, assim, de chegar na frente da escola e todos os estudantes falarem: ninguém vai entrar até o novo ensino médio ser revogado, e ir direto para o ato. Então foi bastante bonito e eu acredito que vai vir ser bastante positivo. Mas se não tiver revogação imediata, nossos próximos passos vão ser convocar mais atos, participar de audiências públicas e, se houver necessidade, né, ocupar assembleias. Mas a gente acredita que a gente vai conseguir ser ouvido. O Igor fechou meu microfone aqui. Para os estudantes que estão em sala de aula hoje, quais são os principais problemas do novo ensino médio? Onde é que pega para quem está na sala de aula assistindo aula? Porque agora a gente não está falando com um especialista, com o pedagogo, a gente está falando com a estudante que representa a massa dos estudantes no Brasil. E o que vocês sentem quando vocês têm uma aula dentro do novo ensino médio? Então, o novo ensino médio, em tese, era para ser para preparar a gente para o mercado de trabalho. Só que na prática a gente não está sendo preparado nem para o mercado de trabalho e nem para a universidade. Porque são grades curriculares, itinerários formativos que não fazem sentido nenhum. Para além de ser bastante extenso, né, ele retira as matérias que são fundamentais, que é história, geografia, sociologia, filosofia, e coloca e reduz a grade dessas matérias para poder focar em português e matemática. Mas nem focando em português e matemática direito estão focando, né? E aí, por que eu estou falando isso? Isso acaba agravando a grande desigualdade social entre estudantes de escola pública e estudantes de escola particular. Porque os estudantes de escola particulares continuam tendo as mesmas aulas. E esses mesmos conteúdos, eles vão ser cobrados no Enem. Então, como a gente vai fazer uma prova que vai avaliar a gente para poder entrar na universidade, vai cobrar essas matérias, sendo que a gente não está vendo essas matérias enquanto os estudantes de escola particular estão vendo, sabe? E a outra coisa também, os itinerários formativos das escolas particulares realmente têm estrutura para ser realizados lá. Por exemplo, enquanto os estudantes que são de escola privada estão tendo aulas de astrofísica dentro dos laboratórios de química, de física, de biologia, a gente está tendo aula de como fazer brigadeiro caseiro dentro dos itinerários formativos. Ou então aula de o que rola por aí, sendo que ninguém sabe o que é essa aula de o que rola por aí, ou a aula de olho na rede. E é isso que a gente está tendo dentro dos itinerários formativos, sabe? Então é muito confuso, muito confuso. Fora que tem alguns estados, e aí eu vou citar aqui o Paraná, que foi, os estudantes se queixaram muito disso, que tem uma aula de educação financeira que demoniza a população pobre. E tipo assim, a gente é estudante de escola pública, nós somos da massa da classe trabalhadora, nós somos pobres. Então, como a gente vai ter uma aula de como odiar a nossa própria classe, sabe? Então, Jade, como é que é essa história de demonizar as classes populares? O que ensina nessa aula? Essa aula de educação financeira, ela ensina como se fosse você precisa fazer de tudo para você não ser pobre, porque ser pobre é uma coisa terrivelmente ruim, tipo assim, como se a gente tivesse numa classe elite, sabe? Como se quem estivesse assistindo essa aula realmente fosse pessoas que tivessem mais de 5 salários mínimos, sendo que não é assim, né? Então, não é condizente com a nossa realidade. Lembrando que o secretário de Educação do Paraná é o secretário de Educação no estado de São Paulo. Pois
Pois é, e tá tudo invertido, né? Que agora o governador de São Paulo é do Rio de Janeiro e o secretário de Educação é do Paraná. Então não tem ninguém, de fato, de São Paulo liderando, governando São Paulo. Isso tá fora do comum. Inclusive, já que a gente entrou nesse assunto, a UBS vem falando muito sobre o veto que o Tarcísio fez da distribuição gratuita de absorvente dentro das escolas. Então, tá bem sério isso aqui, inclusive, com a própria reforma do ensino médio, que está fechando todos os períodos noturnos das PEIs, né? Que no caso são as escolas em tempo integral. Ô, Jade, essa reforma do ensino médio do governo Temer, ela é consertável? Ou seja, é possível revê-la em vez de apenas em vez de revogá-la? É possível apenas revê-la em vez de revogá-la? Então, isso é um assunto bastante complicado, mas eu vou explicar. Há muito tempo, são os estudantes que falam que é necessário ter uma reforma no modelo de ensino que a gente tem, entendendo que o retrato da escola pública no Brasil, ele é o mesmo há 100 anos. Então, quando a gente olha há 100 anos atrás, e eu estou falando da escola pública, né, não da escola particular. Quando a gente olha há 100 anos atrás o retrato da escola pública e a gente olha para agora, para o retrato da escola pública, é a mesma coisa. Sendo que os anos mudaram, o século mudou, as gerações mudaram, então nós somos outros, a tecnologia mudou, né? Então a gente vai e faz um recorte de estudantes de escola pública continuam com a mesma lousa de pincel ou de giz, enquanto nas escolas particulares já tem aparelhos de tecnologia, tablets, projetores e todas essas coisas, sabe? E aí, por que eu estou falando isso? Porque os estudantes já falaram milhares de vezes que é necessário uma alteração no modelo de educação, no modelo de organização de como a escola pública ela precisa ser. Só que esse modelo que foi colocado, essa reforma específica, não teve a nossa participação, não teve a nossa consulta. Tipo assim, o que é que vocês acham sobre essa reforma? Vocês querem contribuir? Como vocês acham que deve ser? Não foi perguntado para nós, não foi perguntado para os professores, não foi perguntado aos profissionais de educação que estão dentro da escola pública. Então, essa reforma, ela não foi feita para quem vai estar passando por ela. Então, não faz sentido, sabe? E aí, aonde eu estou querendo chegar com isso? É necessário ter um novo modelo de ensino, sim, só que ela precisa ser pensada e executada por quem está dentro da escola pública, que é quem realmente interessa, né? E aí, o que isso significa? Que o ensino médio ele precisa passar por uma reforma, mas ele precisa passar por uma reforma popular. E não é isso que está acontecendo nesse modelo. Então, é por isso que nós estamos pedindo a revogação imediata dessa reforma, para que seja apresentada uma nova proposta com um novo modelo que realmente faça sentido para a classe de estudantes de escola pública e também para o que é a nossa massa de estudantes que estão inseridos nesse ambiente, sabe? Entendendo que a gente precisa estar dentro da escola e a escola precisa fazer um sentido. E aí, o que isso significa? Hoje a escola pública, ela tem uma tarefa fundamental para além de tudo, para além de nos preparar para o mercado de trabalho, para além de nos preparar para a vida, é de transformação social. A escola pública precisa ser esse instrumento que vai conseguir transformar a vida desse estudante, combater a insegurança alimentar, combater os preconceitos, porque é necessário, é dentro da escola que a gente tem o nosso primeiro contato com a sociedade. Então, as matérias como história, que fala sobre todo o processo que o nosso país passa e passou, é muito necessário. A matéria como de filosofia, sociologia, geografia, para a gente entender qual contexto nós estamos inseridos. Porque quando você tira isso da escola, você está tirando a identidade do seu próprio povo. Porque aí como que a gente vai entender por que eu ganho menos e o meu patrão ganha mais, sabe? Então é necessário que essas matérias elas estejam dentro da sala de aula de maneira efetiva para que a gente entenda e consiga formar um pensamento crítico. Então, assim, o novo ensino médio, que ele não tem
coisas novas, né? É só uma repetição da desigualdade social, uma repetição da gravação, da evasão escolar. Ele vem com esse marketing muito bom de falar novo ensino médio. Aí parece que quando a gente quer a revogação do novo ensino médio, a gente é contra uma reformulação dentro do que é o ensino básico. Só que não, nós queremos uma reformulação dentro do novo ensino básico, mas nós queremos que isso seja popular. Só que para isso ser popular, essa reforma ela precisa ser revogada para ser apresentada uma nova proposta. Jade, essa nova proposta, você acha que é possível? O primeiro passo seria voltar atrás, a recuperar o que havia antes, certo? Você acha que o mecanismo de consulta pública aberto pelo governo na quinta-feira, dia 9 de março, é suficiente para esse processo ter início ou não é um bom caminho escolhido pelo governo? Eu acredito que foi bastante positiva a abertura desse conselho, abertura para consulta pública, né? É muito importante porque isso mostra que o governo federal ele está disposto a ouvir e está disposto a entender quais são as maiores problemáticas, né? E diferente do que seria do governo Bolsonaro, que a gente não teria isso, né? Então mostra que como que deve se portar um governo democrático. E isso é bastante saudoso, a gente reconhece muito. Só que o povo quer a revogação do novo ensino médio, né? Assim, nós vamos participar, vamos apresentar as propostas que a UBS tem, mas o que o povo realmente quer, e aí, né, a consulta pública, o que é que o povo quer? O povo quer a revogação imediata. Mas nós vamos apresentar o nosso projeto, nós vamos apresentar as nossas plataformas, os estudos que a gente tem sobre evasão escolar, sobre a questão da merenda escolar e a importância que ela tem, né? Foi feito reajuste na semana passada, só que já é uma luta da UBS de muito tempo, sobre a questão da tecnologia dentro da escola e a importância que isso tem, sobre a questão das grades curriculares. Então, nós estamos dispostos a participar do conselho, da consulta pública, de apresentar as nossas plataformas, mas a gente não sai da nossa posição, né, de movimento estudantil, de falar que nós queremos a revogação imediata do novo ensino médio e de sair das ruas também, porque esse é o nosso papel, né? É o nosso papel cobrar algo que seja positivo para o nosso povo, principalmente para nós que somos estudantes. Jade, o Ministério da Educação do governo Lula tem sido muitas vezes criticado por dar abertura excessiva a grupos privados que têm suas fundações e seus encaminhamentos, think tanks educacionais de grandes grupos privados, como a Fundação Lehman, a Natura e uma série de outras grandes empresas que, digamos, têm relação com o mundo da educação. Qual que é o limite da participação do setor privado na educação pública? Como a UBS vê essa relação que está presente neste governo? É um governo de frente ampla e ele, de certa forma, absorveu na área da educação parte dessa frente ampla. Como é que você vê esse desenho atual? Então, quando a gente fala de financiamento, é muito importante saber que a principal base do financiamento da educação pública precisa vir do setor público. Assim, né? É o fundamental. E aí, quando a gente faz esse recorte das grandes empresas privadas, né? Que aí não acredito que seja uma coisa completamente negativa no todo. Para a educação, a gente está falando sobre quais são os interesses do setor privado dentro da escola pública. Isso é uma coisa para se preocupar. Não necessariamente o investimento que o setor privado está fazendo na escola pública, mas qual é o interesse do setor privado dentro das escolas públicas e como isso reflete no novo ensino médio. Porque no novo ensino médio, a gente está basicamente sendo ensinado a ser mão de obra barata. É basicamente isso. Então, eu acredito que o limite ele se encerra, ele excede, na verdade, quando a gente deixa nas mãos do setor privado os interesses completamente dentro da escola pública, da educação pública. Porque quando a gente está inserido dentro da escola pública, é necessário entender que nós estamos ali para conseguir se desenvolver, não só como pessoa,
como cidadão, mas também desenvolver o país. Então, o que é que eu estou falando com isso? Os estudantes de escola pública, eles precisam ser vistos como potências para a reconstrução do Brasil fundamentais. E não é isso que está acontecendo quando a gente tem um grande interesse do setor privado dentro da educação pública, certo? Assim, não estou dizendo que não é necessário ter o investimento dessas grandes empresas, tudo mais. Eu acredito que se esse for o caminho, se for o caminho para a gente conseguir fazer, né, aí uma recomposição orçamentária dentro do setor da educação pública, ou então conseguir reestruturar as nossas escolas, porque é importante dizer que as escolas públicas do Brasil estão caindo aos pedaços. A gente está falando de escola, de sala de aula que alaga quando chove, de banheiro sem pia, sem porta, de escola sem banheiro, sabe? Então, assim, se isso for para um bem comum de reestruturar as nossas escolas e reestruturar o que é o financiamento da educação, beleza. Só que a partir do momento que você coloca a educação como interesse, mudando o modelo dela, aí é uma coisa de se preocupar. Porque tudo bem, a gente vai fazer um diálogo, a gente não, né? No caso, o Ministério da Educação, vai fazer um diálogo sobre o financiamento, tudo mais, dessas grandes empresas privadas, mas a educação ela nunca pode ser uma moeda de troca. Então, o modelo de educação que a gente precisa seguir não é baseado na opinião desses setores privados, ele precisa ser baseado unicamente por quem está dentro da escola pública. Então, assim, a gente avalia como, se for, né, para conseguir ajudar a reestruturar nossas escolas, tudo bem. Mas se isso for por uma moeda de troca, aí já não é uma coisa completamente positiva, né? Assim, eu não tenho visto de perto as movimentações que o Camilo tem feito em relação ao setor privado. Só que é uma coisa aí de ficar atento, né? Porque a gente precisa entender quais são os interesses do setor privado dentro da educação pública, né? O que é que o setor privado pode ganhar com isso, tudo mais. Então, a gente acredita que seja isso. O Camilo tem uma experiência como governador que inclui algumas experiências no Ceará de relação entre o setor público e privado. Você, como estudante, nesses anos, nos últimos anos do ensino público cearense, como militante, você acompanhou essas experiências? Qual que é mais ou menos o balanço que vocês fazem no Ceará dessas experiências? Como a de Sobral, por exemplo, que é muito ventilada. Então, é importante dizer que o Ceará tem uma das melhores educações do Brasil, né? A terceira melhor, se eu não me engano. Das escolas, das 112 melhores escolas de educação básica, 78 são aqui. Então, são aqui no Ceará, né, no caso. Então, eu acredito que seja bastante positivo. Assim, a educação do Ceará, ela é muito importante, ela consegue transformar, assim, eu não tenho muito o que reclamar em relação à educação do Estado em si. Só que a gente precisa entender que o Brasil ele é diverso. Os estados eles são diversos, então a gente não tem a mesma realidade de uma escola no interior do Ceará, aqui no interior de São Paulo, ou então no interior do Pará, ou então no interior do Amazonas. Porque o Brasil é diverso, são situações diferentes, geograficamente diferente, economicamente diferente. Então não dá para a gente conseguir equiparar a mesma coisa, né? Eu acredito que quando ele fala sobre isso, ele fala muito sobre a educação em tempo integral, que é um sucesso no nosso estado, né? Só que a gente tem uma grande dificuldade de evasão escolar quando a gente fala sobre tempo integral, né? E aí, para além do que é esse do setor privado e tudo mais, a educação em tempo integral, ela é positiva por quê? Ela é positiva porque o estudante vai passar o dia inteiro naquela escola, é um ambiente seguro, é um ambiente onde ele vai ter toda a alimentação do dia, então isso também é o combate à insegurança alimentar e à fome. Só que existe um ponto negativo aí, que é o fato de que a maioria dos estudantes que estão dentro da escola pública precisam trabalhar, porque precisam sobreviver. Porque para além daquilo, né, de estar dentro da escola, de comer todos os dias lá,
a maioria desses estudantes, eles têm uma família e a família precisa de ajuda. E aí o que acaba acontecendo? O estudante acaba evadindo da escola porque não consegue trabalhar e estudar. E aí o Só apontamento... fazendo um parênteses, Jade, especialmente em cidades que têm um custo de vida mais alto. Por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade tem muita dificuldade para implementar o ensino integral, porque os alunos são muito pressionados pela realidade a trabalharem. Claro. E é exatamente isso que a gente vem travando aqui em São Paulo, né? Porque todos os períodos noturnos estão sendo fechados. E é o período noturno onde a maioria dos estudantes que são da classe trabalhadora, que precisam trabalhar, estudam. E aí, qual é o apontamento que a UBS faz? Né? E aí é importante dizer isso aqui, porque existem vários jornais, várias entrevistas que a gente dá que acabam trocando e tirando de contexto como se a gente fosse contra o ensino em tempo integral. Mas não. O apontamento que a gente dá, e uma das soluções é uma bolsa de assistência estudantil para os estudantes que vão estudar em tempo integral. O próprio Alexandre, que é a pessoa que cuida ali da parte da educação básica dentro do MEC, ele já procurou a gente para poder falar sobre isso, né? Para poder perguntar qual a nossa opinião, para poder perguntar o que a gente aponta, e ele até apontou uma possível solução que seria a possível, e isso é uma opinião dele, né? Ele falou, olha, tô deixando muito claro que isso é uma opinião minha, não é uma opinião do MEC, só para a gente conseguir conversar e chegar em novas ideias. Da possibilidade de ter uma poupança para o estudante para ele conseguir pegar quando finalizasse o ensino médio, né? Só que aí fica aquela dúvida, né? A gente não vai comer daqui a 3 anos, a gente precisa comer agora. As pessoas precisam se alimentar agora. Então, agora não é uma poupança que a gente vai pegar daqui a 3 anos que vai conseguir fazer com que a gente não evade da escola. E aí a UBS apresenta isso, né? É necessário que a gente faça esse diálogo com toda a sociedade, mas que seja apresentado esse grande ponto dentro do ensino em tempo integral, né? Que o Camilo já se mostrou que quer transformar as escolas do país todas em tempo integral. E aí a gente não está dizendo que isso é ruim, a gente está dizendo que precisa ter alternativas para que os estudantes consigam estudar e não precisam sair de dentro da escola. E uma dessas alternativas é essa bolsa de assistência estudantil para o ensino básico, para que ele consiga se manter estudando em tempo integral e, ao mesmo tempo, ter uma renda para conseguir ajudar a família, ajudar em casa, conseguir se alimentar, entendendo o papel importante que isso tem. Ô, Jade, aliás, você tocou num ponto que deve ser uma dor de cabeça para o movimento estudantil secundarista, que é o prazo curto do ensino médio, porque são 3 anos. E as pessoas entram no ensino médio quase quase crianças, eu diria, né? Elas estão saindo ali da última infância e entrando na adolescência, na primeira adolescência ou na segunda adolescência. E elas passam só 3 anos. Como que é a formação do militante do ensino médio? Porque ela é curta, você tem pouco mais de 20 anos, né? Tá fazendo um curso, um segundo ensino médio agora, né? Profissionalizante, mas a maior parte dos estudantes estão no primeiro, segundo ou no terceiro ano. Como é que é o debate político quanto a isso e como é a formação de vocês? Política. Assim, a gente entende que é um espaço curto de tempo, né? Eu estou dizendo que a gente quer que seja maior que 3 anos, porque a gente não tem essa formulação ainda sobre qual o período ideal para ter o ensino médio. Só que colocando isso dentro da reforma é um momento de muita aflição, né? Porque são 3 anos que você precisa decidir o que é que você quer fazer da sua vida, o que é que você vai cursar, para onde é que você vai, e tipo assim, caso isso dê certo, né? Porque existe uma grande possibilidade de tudo dar errado. Porque é o que geralmente acontece. Ou você vai para o mercado de trabalho, ou você vai para a universidade, ou você não vai conseguir fazer nenhuma das duas coisas. E é importante que isso seja dito e seja, inclusive, eu não estou dizendo naturalizado de uma forma positiva, mas é o que mais acontece. Né? Estudei escola técnica. Na escola técnica, a gente é muito assim, meu Deus, tá chegando o segundo semestre do terceiro ano, o que é que eu vou fazer, né? Aí é estágio, estágio, estágio. Se eu não for contratado pelo estágio, você sabe? Se eu não for contratado pela empresa que eu estou estagiando, o que é que vai acontecer?
ou se eu tá chegando o Enem, o que é que vai acontecer se eu não passar no Enem. Então, é um prazo muito curto de tempo para a gente decidir o resto da nossa vida. E aí, quando a gente coloca o novo ensino médio nisso, só piora tudo. Porque a gente já não tinha muita condição de conseguir ter o ensino aí de qualidade para conseguir adentrar a universidade e tudo mais. E a gente ainda coloca o novo ensino médio com todos esses itinerários que são extensos e confusos, né? Aumentando a desigualdade social com estudantes de escola particular, aumenta o desespero. Porque a gente vê as pessoas que estão sendo realmente preparadas para entrar na universidade, no mercado de trabalho, e a gente se assusta, tipo assim, como que eu vou fazer para conseguir alcançar o nível dessa pessoa, alcançar o nível que essa classe tem, né? Essa classe que eu digo de questão da classe social. Então, eu diria que a reforma do ensino médio nada mais é do que o escancaramento da luta de classes. Porque quem tem dinheiro consegue estudar, consegue entrar na universidade, consegue um emprego bom, e quem não consegue acaba saindo do ensino médio e virando o que a gente chama de nem-nem, né? Só que aí a gente tem os 3 nems. Nem estuda, nem trabalha e nem tem oportunidade. E isso é uma coisa muito, muito grave, porque a gente fala como se os estudantes não quisessem, né? Só que a gente quer, só que precisa ter oportunidade de conseguir exercer isso. Então, eu diria, e aí já entra, né, em outro assunto aqui, que é um período da fase da nossa vida onde a gente fica bastante aflito para decidir o que vai fazer. E isso só piorou com a reforma do ensino médio. Tá certo, mas você não me respondeu sobre a formação. Como é que é formar militantes num tempo tão curto? Que eu acho que essa é uma preocupação da UBS também, né? Ah, não. Estudante secundarista é muito rápido. Foi para um ato, foi para o segundo ato, inclusive, nesse ato teve um menino que falou, né? Ele falou, Jade, esse é meu primeiro ato e eu quero muito falar. Me dá uma dica de como falar? Ele subiu do carro de som, aí escreveu um negócio, eu falei, não lê. Só fala a tua opinião, fala o que tu acha. Aí ele foi, falou e desceu, caramba, Jade, que legal, não sei o que, não sei o que, eu quero vir de novo. Então, assim, eu diria que a formação secundarista, ela é muito rápida porque é uma coisa que você aprende fazendo. Então, você aprende indo para ato, você aprende estudando na sua escola, porque basicamente é você viver aquilo que a gente tanto fala, né? Viver dentro do ensino público, viver dentro do que é a margem da sociedade, né? Que é ser estudante de periferia, tudo mais. Então, a nossa formação política, ela é extremamente rápida. Só que aí tem uma questão também da gente ver certos filmes, ler certos livros. Então, nós temos esse cuidado também, assim, enquanto estudante, enquanto militante do movimento estudantil secundarista, mas eu diria que o movimento estudantil secundarista em si, ele é muito rápido para poder formar militante. Ô Jade, você tocou numa questão bem importante, que é a questão do racismo, né? Porque aí muitas escolas particulares, principalmente as maiores e mais tradicionais, acabam, de certa forma, absorvendo a luta antirracista dentro delas. Mas eu me pergunto sempre qual que é o limite disso, considerando que, digamos, estruturalmente, são espaços com poucas crianças negras, com poucos estudantes negros, né? Se a gente pensar no ensino médio, já não são crianças, mas a estrutura digamos, do racismo, o racismo estrutural faz parte do desenho demográfico dessas escolas, né? Sim, hoje as maiores escolas, assim, que tem nome, né? Escola particular, que tem nome em diversos cantos do país, eles são, a maioria das pessoas, dos estudantes que estão dentro dela, não são estudantes negros. E os professores também, é importante dizer isso. Ou seja, acaba sendo, por mais boa vontade que tenha a direção, acaba sendo um espaço de reprodução do racismo. Porque a escola particular, o modelo de escola particular, principalmente as maiores escolas particulares, são as escolas mais caras. E quem estuda nessas escolas é quem tem mais dinheiro. E quem tem mais dinheiro é a população mais que
que eu vou falar, eu não vou falar essa palavra, né? A população mais rica. E quem é a população mais rica é a população branca. Então, isso é um recorte do que é a luta de classes no nosso país. É falar sobre os 500 anos de escravidão, é falar sobre a importância da lei de cotas, porque até hoje a população que mais sofre, a população que é mais pobre, a população que está nas periferias, é majoritariamente a maioria negra. Então, falar sobre isso também é falar sobre quem tem acesso ao ensino particular. E a gente não está falando do ensino particular de bairro, porque é importante falar disso, né? Existem escolas particulares de bairro, que são escolas pequenas e tal, onde consegue ser ali popular, só que a gente está falando das grandes escolas, né? No caso do Ceará, tem várias dessas grandes escolas que lideram as pontuações no ITA, no IME. A maioria de todas essas escolas são estudantes brancos, né? Que têm uma qualidade de vida maior, que têm uma estrutura maior. Ou seja, melhorar o ensino público também é uma forma de combater o racismo. Com certeza. Também é uma forma, porque você está dando acesso, né? Você está dando acesso à estrutura, está dando acesso ao ensino, está dando acesso à oportunidade de você conseguir mudar, assim, a posição que você tem hoje na sua vida. Seja financeira, seja qualquer coisa em relação a como você hoje é visto na sociedade, como você pode vir com o seu país, mas também vida, né? Através da educação. Então, é muito isso. Você investir na educação e você conseguir fazer com que o ensino público ele seja de qualidade, ele também é uma forma de combater o racismo. Ô Jade, voltando à questão do ensino médio, quais são os próximos passos que a UB está imaginando para manter essa luta ativa e para, eventualmente, se for necessário, retomar manifestações de massa como a dessa semana? Os próximos passos no ensino médio é ocupar as ruas. Assim, coisa que não vai ser feita sem ser ocupando as ruas. A gente vai chamar, vai convocar mais atos, vai convocar mais assembleias dentro das escolas, dentro dos institutos federais. Para além disso tudo também, a gente está participando de audiências públicas. Então, ontem aconteceu uma audiência pública aqui em São Paulo, onde os estudantes participaram. Se for necessário, a gente vai ocupar a Assembleia Legislativa, entendeu? Então, se for necessário, assim, o movimento estudantil ele tem disposição. Isso é uma coisa que a gente não tem a preguiça. Então, os próximos passos vai ser fazer de tudo para que seja revogado, né? A gente também espera nos receber, assim, nós não sentimos dificuldade em ter um diálogo com o MEC. Nos primeiros dias de ministério, o Camilo nos recebeu, mas nós esperamos que esse diálogo ele seja positivo e propositivo também, né? De tipo assim, vamos realmente fazer isso? O que é que vocês querem fazer? Nós estamos aqui para ouvir. Então, os próximos passos é continuar na luta, continuar na rua, continuar tendo o nosso papel de movimento estudantil, mas também a gente espera que isso dê um resultado pelo outro lado também. Ô Jade, antes da gente chegar no nosso questionário, que a gente faz com todo mundo que passa aqui pelo Sub-40, eu ia te perguntar uma coisa sobre o Fernando Haddad. O Fernando Haddad foi ministro da Educação por muitos anos e hoje comanda a pasta da Fazenda. Vocês chegam a pensar em recorrer ao Haddad como interlocutor sobre essa questão do ensino médio, as escolas técnicas, etc. E como vocês veem isso? Vocês acham que a Fazenda vai priorizar o ensino médio quando tiver um pouco mais de folga de tempo, porque agora o aperto econômico está grande? Então, ele já se mostrou que a educação é uma prioridade, né? O Haddad, inclusive, quando ele foi fazer o reajuste, quando foi feito o reajuste na merenda, há uns dias atrás, a gente assim, né? O movimento estudantil, ele tinha participado de uma reunião junto com ele, onde ele anunciou, gente, olha, é o seguinte, estamos comprometidos aqui com o reajuste da merenda escolar, então vai ser reajustado 50 centavos e tal. Então, isso foi um gesto muito grande, porque mostrou que a Secretaria da Fazenda estava disposta a ajudar a questão do que é o orçamento para a educação, né? Inclusive, a própria Bruna Brelar estava lá, a presidenta da UNE, né, que é a nossa entidade de irmãos universitários. E ela me ligou e falou:
Mana, vai ser reajustada a merenda, vai dar certo. Então, é uma opção. A gente quer muito poder conseguir reunir com ele para poder falar sobre a questão do ensino médio, sobre a recomposição orçamentária, sobre a importância do financiamento dentro do setor público para as escolas, mas ele já se mostrou que é uma prioridade a educação com o que foi o reajuste na merenda escolar, né? Que foi uma coisa pela Secretaria da Fazenda. Bacana. Então, vocês estão otimistas com os 4 próximos anos, por enquanto? Sim, nós estamos otimistas. Que deve continue nesse caminho, só que escute meus estudantes. Tá certo, Jade. Obrigado aí por essa hora de entrevista, mas agora nós vamos para o questionário do qual nenhum entrevistado do Sub-40 até hoje escapou. Tudo bem? Podemos começar? Sim. Prato imperdível de Jade Beatriz. O caldinho da minha. Caldinho de quê? Feijão? Muito bem. Cerveja, cachaça ou vinho? Vinho. Olha só. E vai bem com caldinho? Hã? Vai bem com caldinho ou não? Não combina muito, né? Mas. Esporte favorito? Esporte favorito, Muay Thai. Você treina? Sim. Há quantos anos? Quão perigoso é encontrar Jade Beatriz nas ruas? Preciso, né? Para manifestação, qualquer coisa tem que se defender. Brincadeira, nem pode, inclusive, usar isso, né? Eu comecei quando eu tinha 12 anos. Eu comecei na associação comunitária do meu bairro. E aí passei um tempo, só que depois eu parei. Eu voltei a praticar de novo quando eu vim para São Paulo, aí tem perto da minha casa, aí eu vou lá. Muito bem. Lutadora de Muay Thai. Desculpa, falei errado. Muay Thai, Jade Beatriz. Time de futebol. Fortaleza. No Ceará é Fortaleza e aqui em São Paulo é Corinthians. Mas eu sou mais mesmo Fortaleza de coração. Leão. E o Fortaleza tem dado alegrias nos últimos anos. Eu não acompanho muito futebol. Tem? Mas Tem sim. Ganhando tudo. Olha só. Passatempo. Passatempo, ouvir música. Assim, né? Não tem muito tempo para ter passatempo, mas sempre que tem é ouvir música. E você gosta de que tipo de música? Olha, eu gosto muito de rap, eu gosto muito de rock também, pop. Eu gosto muito de tudo, mas assim, que eu escuto bastante é rap e rock. Eu gosto muito dos dois. Muito bem. Livro inesquecível. Livro inesquecível. Eu já tinha respondido essa no questionário, só que eu não me lembro qual foi que eu coloquei. Então vou dar um golpe em você, vou falar, Igor, põe na tela. Ai, é verdade. É verdade. Derramada, a Riane Leão. Inclusive, eu tive que conhecer essa minha escritora favorita. Ela é daqui de São Paulo. Aí, quando teve a Bienal do livro aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Esse livro é muito bom. Me conta, que conta nesse livro? Faz uma sinopse pra gente. Sobre vivências de mulheres negras. Tipo assim, vivências de mulheres negras na família, em relacionamentos, na vida pessoal, na área de trabalho. Então, fala sobre como a gente se relaciona com a sociedade e com a gente mesmo. Basicamente, esse livro ele é um abraço, assim, em dizer, tá tudo bem você sentir da forma que você sente, tá tudo bem você, às vezes, se revoltar com determinados tipos de coisa, porque a gente é ensinado a ser uma rocha, né? Ensinada a ser forte. E aí esse livro vem com essa pegada. Jamais peço desculpas por me derramar. Porque a gente é uma pessoa como qualquer outra. Então tá tudo bem sentir as coisas da forma que a gente sente. Eu adoro esse livro. Tá certo. Bonito, recomendação aí da Jade Beatriz para você que está assistindo. Música preferida? Música preferida. Meu Deus, eu também não me lembro. Qual que era a música preferida?
Tem esses versinhos aí. Canta pra gente. Ah, entendi. É brasileiro de Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda lá de Fortaleza. Consegue cantar um pouquinho pra gente? É porque essa parte ela é muito, 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 muito rápida. Eu não sei se eu consigo ter essa dicção, mas eu consigo falar, consigo cantar o refrão, que é porque eu sou brasileiro, meu ano só começa quando passa fevereiro. Aí, pobre, rico, classe média, levante a mão que já sentiu puxar a sua rédea. Mas tem um trecho, que é meu trecho favorito da música, que é: nasci e me criei em Fortaleza, não tenho e nem faço questão da vossa nobreza. Muito bacana. Então ficou aí a dica. Eu queria entender por que o Igor colocou a foto do Bolsonaro com a Michelle. Mas eu, não sei, eu vou deixar essa para os espectadores imaginarem. Nem vou chamar o Igor aqui para ele ficar Eu sei que também música é essa que eu escolhi. ansioso. Mas vamos lá. Filme marcante. Quando falta o ar. Assim, eu fiquei entre dois muito, muito importantes, que é Quando Falta o Ar, né? Que é da Da PETA. da Helena Petra, tudo mais, da, e que foi muito importante, né? Que fala o que foi a luta pela vacina, a luta contra o Covid, só que também tem outro, que é Espero Tua Revolta, que fala sobre a ocupação nas escolas durante o ano de 2015, 2016, que é da Elisa Capai. Então, esses dois são meus favoritos, Quando Falta o Ar e Espero Tua Revolta. Inclusive, a presidenta da UBS da época era a Camila Langes. Então, ela passa no filme. No Quando Falta o Ar. Eu espero sua revolta. No Espero Tua Revolta. Faltuar, falar sobre a luta pela vacina, a luta do SUS, a importância que o SUS tem para o nosso país, né? Então, é muito importante, ele é muito forte. Ele foi lançado na semana passada, teve o lançamento, teve a pré-estreia aqui em São Paulo, teve em Brasília e agora está tendo em vários estados do país, está em cartaz. Então, eu indico muito para quem queira assistir, ir lá no cinema, ele está em cartaz, e também tem o Espero Tua Revolta, que é da Elisa Capai, que aí tem nas plataformas de streaming. Muito bem. Quando Falta o Ar e Espero Tua Revolta. As dicas de Jade Beatriz para vocês. Temos mais duas perguntas aqui. Ídolo político. Cara, isso me deu uma dor de cabeça que eu fiquei. Se eu falar uma besteira aqui, mas eu tenho duas pessoas específicas, né? Na verdade, três. É a Alessi Brandão, que assim é uma pessoa incrível, maravilhosa, tem uma luta bastante é, grande e admirável. A Aniele Franco, eu joguei com ela na semana passada, eu saí assim, meu Deus, eu vou colocar ela na resposta dessa pergunta, porque eu já fui pensando, né, nessa entrevista. A Aniele Franco, e por último, e eu acredito que bastante importante, é a Luciana Santos, que é a primeira mulher ministra de Ciência e Tecnologia, mulher negra nordestina. Então, essas três pessoas. Leci Brandão, Aniele Franco e Luciana Santos são, assim, as três que eu olho, eu fico, meu Deus, as coisas são possíveis. Legal. A Alessi é deputada estadual há muitos anos aqui em São Paulo, tem um mandato muito combativo aqui. Uhum. A Aniele é ministra e a Luciana também. Já o país talvez já conheça um pouco, mas a Alessi é uma sambista, uma grande sambista também, além de tudo, né? Uhum. O Jade, evento histórico do qual gostaria de ter participado. Eu não me lembro o que foi que eu respondi nessa. Ah, é verdade, conquista do voto aos 16 anos. Ainda bem que eu respondi isso antes, porque eu não me lembrava o que, que era. A conquista do voto aos 16 anos. Eu super imagino como foi esse momento, sabe? De todo mundo, caramba! Porque não é qualquer conquista. Quando a gente fala assim de conquista, vitória dos estudantes, conseguimos reverter um corte na educação, já é uma grande coisa. Imagina você conseguir o direito ao voto com 16 anos. Eu queria muito ter participado. Você sabe que eu em 1989, eu tinha 15 anos. Então, tinham vários amigos votando pela primeira vez para presidente.
e eu só torcendo. Foi difícil. Mas enfim, pelo menos. Mas eu concordo com você, é uma grande vitória. Escuta, você disse que era. Você disse, não, a gente sabe, mas eu estou fazendo uma coisa meio coloquial aqui, que era slammer. Você não quer recitar uma poesia pra gente? Das que te marcaram como slammer? Sim, eu posso recitar uma. O nome é Mulher do Fim do Mundo. É importante dizer que ela foi feita em 2018, então o presidente era Bolsonaro, né? Assim, só para contextualizar, porque ela tem umas frases e aí vai parecer que, né? Mas essa poesia específica é direcionada para o Bolsonaro, e na época que ele era presidente. O nome Mulher do Fim do Mundo, né? Ela começa assim. Eu sou mulher do fim do mundo, me deixe cantar e amar até o fim. Homem, mulher, quem eu quiser, não por falta de porrada ou de censura. Não vem com essa de que era melhor na ditadura. Eu não sou fábrica de desajuste, como afirmou o vice-presidente, aquele embuste. Desajustado é trabalhar como meu pai, e o mesmo salário o patrão me negar. É gerar, parir, criar e ter questionada a minha licença para maternar. Eu não vim de uma fraquejada, eu não mereço ser estuprada. Eu sou a guerrilheira torturada. Eu sou a estudante que eles querem ver sem direito. Eu sou cada pessoa que não se sente representada pelo presidente eleito.